Nessa manhã nós vimos que esse povo de Israel que tinha saído do Egito, eles saíram, mas chegou no momento que iria se começar a jornada. E como nós vimos, ali, o Senhor então ordenou algo para o povo, para Moisés. E aqui nós podemos ver em Números capítulo 1, versículo 1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo, daí ele pediu para levantar o censo, porque o Senhor queria um exército, porque Ele queria levar o povo nessa jornada. O deserto não era o destino final, o destino final era a boa terra, e que essa jornada seria uma jornada de lutas, e que esse povo que havia saído agora precisava estar coordenado como um corpo. E o Senhor ordenou isso ao povo. O povo de Israel, composto de 12 tribos, com suas diferenças, com seus diferentes também costumes. E aí o Senhor determinou qual iria ser o primeiro estandarte, as tribos que deveriam acampar juntas, onde essas tribos iriam acampar, a sua situação em relação ao tabernáculo. E nós podemos ver que todas as tribos se acamparam mirando o tabernáculo. Diferentes tribos, diferentes experiências, mas o mesmo foco, o mesmo Deus, o mesmo encabeçamento. Isso era algo muito importante. Daí, Números capítulo 2 nos mostra a ordem que deveria estar no acampamento. Agora vamos dar uma olhada em Números capítulo 10, a partir do versículo 11. Diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Aqui nós temos o registro da primeira vez que eles marcharam de uma maneira ordenada, como um corpo, como um exército. Tá certo? Antes disso, estava lá, tudo misturado, andando junto, tudo. Mas, olha só, versículo 14. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos tribos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Olha só, cada tribo é um exército. Versículo 17. Então desarmaram o tabernáculo. Os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo.
Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. E olha a ordem, daí chega no versículo 21. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo os seus exércitos. Quando você lê essa porção, você ganha uma figura maravilhosa. Aquilo que no início era aquele povo, todo mundo misturado, né? Foi assim que eles saíram do Egito. Mas chegou um momento em que começou uma expressão de Deus, expressão do povo de Deus. Começou uma marcha em ordem. Aqui nós temos encabeçamento. Amém? Não era cada tribo fazendo o que queria, mas cada tribo fazendo o que Deus queria. Na ordem estabelecida por Deus. Isso é manifestação de corpo. É fácil levar um povo, né, de 2 milhões, porque era 600 mil homens, não é isso? Mais a esposa, 1,2 milhão, se pega mais as crianças, 2 milhões. É fácil fazer 2 milhões caminharem numa ordem que expressa Deus? Por isso, olha a sabedoria de Deus, só Deus para fazer isso. Então existe essa pergunta, irmãos, como nós vamos caminhar? Nós vamos caminhar debaixo do encabeçamento de Deus. Amém. Tá certo? Estamos caminhando, vamos caminhar debaixo do encabeçamento de Deus. Vai haver confusão? Não. Haverá uma ordem. Porque Cristo é a cabeça do corpo. Então, a diversidade não é problema. E apesar de já termos compartilhado algumas vezes nas comunhões, vamos ver 1 Coríntios capítulo 12. Versículos 4, 5 e 6, que diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui existe uma ênfase inicial, que é a diversidade, correto? Então os versículos 4, 5 e 6 falam de diversidade. Os dons são
diversos. Nós não somos iguais. Nós temos dons diversos, não é? Não é que todo mundo tem o mesmo dom. Os dons são diversos. E há diversidade nos serviços ou ministérios. Há muitos ministérios, há diversidade. Há diversidade nas realizações ou operações. Mas isso é problema? Não é se houver encabeçamento. Onde está o encabeçamento? O Espírito é o mesmo. Amém. Isso. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos ver, no nosso serviço, na nossa cooperação, não é uma questão de eu estou fazendo o meu serviço, eu estou usando o meu dom. A questão é, quando você faz o serviço, está ou não debaixo do governo do Espírito? Uma coisa é saber que precisa estar debaixo do governo do Espírito. Outra coisa é fazer debaixo do governo do Espírito. Não é só saber. Ok? Vamos servir juntos. Primeiro, digamos, irmãos numa localidade, né? Os irmãos estão reunidos juntos. Vamos fazer algo, vamos fazer. Todos estão fazendo debaixo do mesmo Espírito ou não? Se eu não fizer, olha o dano que eu estou fazendo, o dano que eu vou causar. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Tá bom, eu vou fazer, tá? Você quer que eu faça? Eu faço. Fiz, pronto. Causou dano. Por quê? Não está debaixo do mesmo Espírito, não está debaixo do governo do Espírito. Ministério é o mesmo Senhor que está nos controlando, tá certo? Há diversidade no serviço, nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Irmãos, vamos servir juntos, ministérios diferentes, mas nós temos o mesmo Senhor. Isso vai ser bênção. Por quê? Porque o que nós fizermos irá complementar um ao outro. Nós não vamos competir. Agora, se eu não estou debaixo do senhorio de Cristo, eu vou servir com o Gaspar, vou competir com ele. Não é? Quem sofre o dano? O corpo sofre o dano. Então a questão é, amado irmão, amada irmã, como nós temos servido até o dia de hoje? Estamos debaixo do governo do Espírito? Não é uma questão se, eu estou servindo, eu fiz a minha obrigação, mas debaixo do governo do Espírito? Debaixo do senhorio de Cristo? Então há uma operação grande. É o mesmo Deus que opera tudo em todos? Ou eu estou operando em mim mesmo? Imagina quando você olha essa figura de número ali, o povo agora se põe em marcha. Existe uma ordem, né? Sai o estandarte, depois tem os levitas, depois tem outro estandarte, depois tem os levitas, depois tem mais 2 estandartes, né? Que visão maravilhosa! Imagina um desses estandartes diz: eu estou cansado de ficar aqui atrás deles, eu vou mudar minha ordem. Quem sofre o dano? É o povo que sofre o dano. Não está debaixo do encabeçamento. Então, essa questão de hoje, nós temos que ver, Senhor, eu tenho uma oração, é que os dons que você me deu, que o Espírito me deu, estejam sempre governados pelo Espírito. Senhor, que o ministério que o Senhor me deu esteja sempre sob o encabeçamento de Cristo como cabeça. Amém. E as operações
das quais eu participo, tenha Deus comandando. Amém. Então, esse ponto é um ponto de grande importância e nós precisamos dar atenção, tá bom? Ok. Agora, nós vamos olhar um outro detalhe que eu creio também ser de uma importância grande. Números capítulo 7. A partir do versículo 1. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou a todos e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Agora presta atenção à continuação desse versículo 3. Cada 2 príncipes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Olha o versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque porquanto a seu cargo estava um santuário que deviam levar aos ombros. Aqui nós temos outra figura maravilhosa. 12 príncipes ofertaram 6 carros e 12 bois. Cada 2 príncipes ofertaram um carro e cada um deles um boi. Correto? Então, Deixa eu fazer as contas aqui, eu me perdi. Não, vocês entenderam? Sim, sim. Cada 2 príncipes ofertaram um carro, tá? Juntos ofertaram um carro. Só que daí cada príncipe ofereceu um boi. Significa esse carro é puxado por 2 bois. Cooperação de 2 príncipes. Os irmãos entendem que figura maravilhosa? Nós 2 juntos vamos ofertar um carro e cada um de nós vai ofertar um boi. Significa, vamos puxar juntos. Não é? Para andar, os 2 têm que andar em harmonia. É assim que se puxa o carro. Isso aqui eu acho espetacular. Isso é sabedoria de Deus. Amém. Não é? O meu negócio é o seguinte: eu quero ofertar um carro e eu quero também ofertar o meu boi. O negócio é um carro, um boi, cada um vai para a direção que quer, tá certo? Não é assim. Isso não é corpo. Para esses 2 príncipes ofertarem um carro e 2 bois, teve comunhão, teve encabeçamento. Então nós temos aqui 6 carros, 12 bois. 2 carros para os filhos de Gerson, 2 carros e 4 bois para os filhos de Gerson. Por quê? Tinha que carregar aquelas cortinas, as tendas, né? Precisava de carro. Isso aí era a coisa mais pesada.
Então 2 carros. E para os filhos de Merari, que tinha que levar as colunas, as tábuas, não era muito mais pesado? 4 carros. Daí os filhos de Coate, não sobrou carro para mim? Espera aí, o que você vai levar não pode ir de carro. Olha o versículo 9. Filho de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Um santuário se carrega no ombro, não se carrega de carro. Você não acha isso maravilhoso? Tem coisas que você pode levar em carro, mas as coisas do santuário, a arca, né? Aquelas outras coisas, não é isso? Tem que ser carregado nos ombros. Amado irmão, amada irmã, precisamos dos seus ombros para carregarmos o que é do santuário. Existem coisas que são a cabo de mãos, tá certo? Vai precisar de carro. Coisa mais leve, por isso que só 2 carros para os filhos de Gerson, né? E 4 para os filhos de Merari. Que negócio é esse? Que negócio de preferência? Nossa, 2 eles 4? Não, isso eu não aceito. Tem que haver igualdade. Depende da responsabilidade. Não tem essa questão dessa igualdade de conceito humano. Outra coisa, tudo isso é ligado ao encabeçamento, irmãos. Quer ver? Números 10, versículos 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Olha aqui, 3. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Daí, quando tocar de rebate, tal, ele passa a descrever a maneira como é tocada. Mas o que eu quero enfatizar, amados irmãos, amadas irmãs, é que são 2 trombetas para dar direção ao povo. Não é uma trombeta. De novo, encabeçamento de Cristo, cooperação do corpo. Tem algumas coisas que você toca uma trombeta. Outras coisas tem que ser 2 trombetas. Essas figuras não são maravilhosas? Eu acho maravilhosas. E mostra, irmãos, como nós podemos caminhar. É debaixo desses princípios. Agora, nós vamos para número 5. Eu falei isso aqui para que a gente compreenda a abordagem que vamos agora fazer em número 5. Número 5, versículos 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto, tanto homem como mulher. Os lançareis para fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito.
Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. A aplicação espiritual disso é o seguinte: existe esse acampamento que é o acampamento de todo o povo de Israel. E nós vimos a importância do encabeçamento. Agora, quando esse encabeçamento é rompido, o povo sofre dano. O testemunho do Senhor sofre dano. O Senhor diz: não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Significa, o arraial é minha habitação. Por isso os irmãos compreendem porque esse arraial, ao marchar, o povo, ao marchar juntos, eles são uma expressão de Deus, porque o Senhor habita no arraial, correto? Então, a primeira coisa que causa dano, e é isso, nós devemos ler esses versículos para nós, não ler para os outros, tá? Não é para aplicar para os outros, é para aplicar para nós pessoalmente. É isso aí que eu devo ver diante de Deus. Eu não quero causar dano ao povo de Deus, eu não quero causar dano ao corpo, e eu sei que se eu não estiver encabeçado, eu vou criar problema, não é verdade? Então o primeiro item aqui é a questão da lepra. Lepra, nós sabemos, significado espiritual, é uma questão de rebelião, não é? Rebelião, não estar debaixo do encabeçamento de Cristo. Esse aqui é um primeiro ponto. Rebelião, pelo fato de ser algo que rompe o encabeçamento de Cristo, é algo extremamente sério. Eu quero ler aqui, livro de Judas. Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui preste atenção: negar o único soberano e Senhor Jesus Cristo é não aceitar o encabeçamento de Cristo. E quando não se aceita o encabeçamento de Cristo, o que acontece? Nós transformamos em libertinagem a graça do nosso Deus. Os irmãos estão compreendendo? Eu recebi a graça e eu ganhei a liberdade, não é assim? Nós fomos libertos. Ser liberto é diferente de libertinagem. Libertinagem é você fazer a coisa que você quer, causando dano aos outros. Mas por que isso ocorre? Porque nega o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 diz assim, de Judas, né? Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Novamente, nós podemos ver aqui, quando você nega o encabeçamento de Cristo, a queda que isso causa nas nossas vidas. Irmãos, hoje, uma das lições mais importantes para todos nós é encabeçamento de Cristo.
a seriedade que temos que levar e tocar nesse assunto. Então observe, primeiramente eu tenho a lepra, que é rebelião, manifestações da lepra, consequências da lepra, perda da sensibilidade, não é verdade? Como que se diagnostica a lepra? Eu não sei, os irmãos aqui, tem irmãos que são médicos, eu sei que o pessoal vê que existe mancha, né? Se você pega aquela mancha, passa um alfinete, né? Não sente nada, é o que? É lepra, é verdade, é isso aí mesmo, não é? Perda da sensibilidade do corpo. E se não for tratado a tempo, os membros caem, não é? Dedo cai, não é assim? Nariz cai, sai da comunhão do corpo. Não é uma coisa séria. E eu quero dizer, irmãos, não é, eu não estou falando isso aqui para aplicar para outros, eu tenho que aplicar para mim. Senhor, eu quero viver no acampamento. Senhor, não permita que eu fuja do seu encabeçamento. Amém. Porque eu vou causar dano. Senhor, por amor a Ti. Senhor, por favor, me ilumina. Me ensina a viver debaixo do seu governo. Você sabe, a nossa experiência de Cristo tem duas bases. É o que a Bíblia nos mostra. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salvador, Evangelho da Graça. Senhor, Evangelho do Reino. Eu não posso ser um cristão que só conhece Cristo como Salvador. Eu preciso ser um cristão que conhece Cristo como Senhor também. Porque ao conhecer Cristo como Senhor, é que eu tenho encabeçamento. Se eu estou encabeçado, eu sempre vou ser bênção para os irmãos. Essa é uma grande lição que nós precisamos ter. Então, essa questão da rebelião nos faz perder a sensibilidade do corpo e nos tira da comunhão. Nós caímos fora. Não precisa ninguém nos cortar, nós caímos fora, entendeu? Não é assim que dedo cai, né? Não precisa cortar, cai. Ok. Segundo ponto que nós temos aqui em Números, no versículo 2, é o que padece fluxo. Significa o quê? Existem líquidos que são eliminados do corpo. Essa questão do fluxo tem muitas aplicações. É você deixar as coisas da sua carne fluírem de você. E você vai contaminar os outros. Um exemplo disso, você fica bravo, perde o controle da sua boca e sai um montão de elemento que contamina. Irmãos, é assim que nós servimos. O dano que isso causa na vida familiar, marido e esposa, estou na carne, eu não estou debaixo do encabeçamento de Cristo. Sai aquele líquido que contamina. Sem encabeçamento, não tem controle,
não só palavras, gestos, atitudes de raiva. Brá! Contamina o arraial, causa dano aos outros. Por quê? Falta controle, não permite o controle de Cristo. Eu estou falando de coisa que danifica. Ok? Ô Vitor, que bom. Ok, vamos fazer junto alguma coisa. Ele apresenta, eu não estou encabeçado, ele apresenta uma sugestão que eu não gostei. Tá, o que é isso? Carnal! Ele não sofre dano? Eu causei o dano, porque eu não fui encabeçado. Como nós vamos cooperar? Como a cooperação, se esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, não está presente? O governo do Espírito na minha vida não está presente. Irmãos, estamos falando de coisas do dia a dia. Causa dano para o arraial. Deus diz: eu habito aqui. Imagina todo mundo pondo-se em marcha, e eu ali no meio dessa marcha fico bravo, explodo e resmungo, não aceito a ordem que me pôs na caminhada, porque eu quero libertinagem. Os irmãos entendem? E aí tem um item a mais, no versículo 2 diz: e todo imundo por ter tocado algum morto. Irmãos, eu não vou falar aqui sobre aquele irmão é negativo, ou se você tocar naquele irmão, né, se aproximou. Isso é uma das aplicações, mas eu não quero tocar nessa questão de aplicação nisso aqui, porque isso aqui no passado nós já falamos muito. Eu quero tocar num ponto prático aqui. Um momentinho só. Romanos capítulo 8, versículo 6. O pendor da carne dá para morte. Se eu fico debaixo do controle da carne, se minha mente está debaixo do controle se eu coloco a minha mente debaixo do controle da carne, o resultado é morte. Não vou falar sobre você tocou um irmão negativo. A questão é: você, amado irmão, amada irmã, você semeia vida ou semeia morte? Entende? Se eu estou na carne, eu caminho com você, eu vou semear morte para você, não é verdade? A própria palavra diz. Agora, se for para o Espírito, é vida e paz. Por quê? No Espírito eu tenho encabeçamento. É vida e paz. Quando não estou no encabeçamento de Cristo, isso causa o quê? Morte. Nós hoje estamos na comunhão entre igrejas, na comunhão com irmãos. Você é conhecido como o irmão que semeia a vida ou semeia a morte? Não é alguma coisa séria? Então nós podemos perceber porque Deus se preocupa quando Ele fala desse acampamento e Ele diz: tem coisas que vão danificar essa unidade, essa expressão, essa harmonia e coordenação que há no corpo. Lepra,
o fluxo e a morte. E tudo isso vem pela falta de encabeçamento de Cristo. Por quê? Se eu não sou, não existe meio termo. Se eu não sou encabeçado por Cristo, eu sou encabeçado por quem? Satanás. Não existe meio termo. Não, eu não tenho nem Cristo nem Satanás como cabeça, porque eu sou a minha própria cabeça. Mas quem que habita em você, na sua carne, no seu velho homem, não é inimigo? Por isso não podemos ser enganados. E nessa mesma porção fala a partir do versículo 5, fala de restituição. Se você causou dano para alguém, você tem que tratar. Isso é importante na nossa caminhada juntos. Se eu te ferir, Gaspar, eu tenho que tratar com isso. Tá certo? Eu não posso dizer assim, não precisa não, ele vai esquecer. Não é para esquecer, tem que tratar. Nós não podemos permitir brecha entre nós. Nós precisamos viver na comunhão e debaixo do encabeçamento. Quem é que Cristo como cabeça vai falar para mim? Vai lá e pede perdão. Não é? O Senhor vai falar para mim, Miguel, não precisa pedir perdão não. Ele vai esquecer com o tempo. Você acha que Cristo vai falar isso para mim? Quantas coisas danificam o corpo porque as coisas entre nós não são tratadas? Não é? Seja na própria localidade, ou seja entre irmãos. O Senhor está falando, tem que tratar. Como nós falamos essa noite, o encargo é das coisas que nos atingem e que causam dano a essa realidade da vida do corpo e da expressão de Deus. Não devemos considerar isso como algo pequeno. Nós temos que dar importância, porque Deus diz, eu habito no meio do povo, eu habito no arraial. Depois nós temos a questão da prova da mulher suspeita de adultério. Eu não vou entrar nos detalhes, porque isso aqui tem muitas aplicações, mas só vou aplicar um princípio que se aprende nessa parte, um princípio espiritual. Ter encabeçamento de Cristo é ter Cristo como marido. Correto? Cristo como aquele que nós amamos. Nosso Deus é um Deus zeloso, né? Os 10 mandamentos fala disso. Ele tem ciúmes de nós. E aqui fala de um marido que está com ciúme. Porque nós amamos outras coisas fora do Senhor. E muitas vezes nós não percebemos. Nós somos assim, quer ver, ó? Não, mas eu estou amando o mundo só um pouquinho. 80% do meu ser ama o Senhor, só 20% ama o mundo. Ok, então eu vou perguntar para as irmãs que são esposas, se seu marido falar para você, eu amo você 80%, tem 20% que eu amo outra pessoa. Você vai dizer, glória a Deus, eu tenho pelo menos 80%. É isso que vocês vão fazer, irmãs? É isso? Quanto você quer do coração do seu marido? Quanto? 90%? Não? 100%? É?
E por que nós falamos para Deus, Deus, tem 80% para ti, e nós achamos que está tudo bem? Não é? Não, eu sou espiritual, porque 80% ama a Deus. Só 20% que ama o mundo e outras coisas. Sou espiritual, a maioria, a maior parte espiritual. Não é assim. Vocês são meu povo, vocês são minha noiva. Vocês são o meu corpo. Se o seu corpo seu corpo físico respondesse só 80% do que a cabeça manda, como seria seu corpo hoje? Irmão, ou em outras palavras, 20% do seu corpo está paralisado. Você vai dizer, glória a Deus, 80% está funcionando? Ou esse 20% vai te preocupar? Se um dia você não conseguir mais mexer o dedinho, você vai ficar muito preocupado. Você diz, não, é só o dedinho. Você não vai fazer isso. Você, irmãos, compreendem esses pontos que estão tocados aqui? Se nós seguimos o Senhor, somos sua expressão. Se falamos sobre ter comunhão, caminharmos juntos, em cooperação, em comunhão, tocando juntos a trombeta, puxando juntos o carro. E mesmo na cooperação com o irmão, você diz para o irmão, irmão, o negócio é o seguinte, viu? Nós estamos cooperando juntos. Eu só quero deixar você bem claro já, numa comunhão franca e sincera, eu sou somente 80% confiável, viu? Grande parte, 80%, 20% eu não sou confiável. E aí? Boa cooperação? Bom, esses foram alguns dos pontos negativos que nós estamos falando para nós mesmos, certo? Não aplicar para o outro, senão dizer, puxa, esses versículos, foi bom para aquele irmão. Aquele irmão tinha que ouvir isso. Só para você ter. Se for isso, nós não captamos nada. Deus escreveu, foi para mim. Falando para mim, eu amo você. Eu amo você. Eu dou valor a você. E eu quero mostrar a você o que eu espero. Correto? Amém. Amanhã nós vamos falar o ponto positivo na nossa caminhada. Tá bom? Amém. Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado.